O Departamento de Estado americano divulgou um vídeo afirmando que o domínio do país nas Américas nunca mais será questionado. O material também exalta a doutrina Monroe, frequentemente resumida pela frase América para os americanos. O vídeo, de pouco mais de 5 minutos, faz um retrospecto histórico que começa na independência dos Estados Unidos, depois passa pela criação da doutrina Monroe, até chegar ao segundo mandato de Trump, que é apresentado como, abre aspas, mais recente defensor, fecha aspas, da doutrina. E agora vamos ao debate. Começando contigo, Ana Amélia, o vídeo dos Estados Unidos sobre o domínio nas Américas mira o Brasil? Mira o continente americano, especialmente sul-americano, em função das últimas eleições e das eleições que estão agora em curso no Brasil. Então, é o Trump sendo Trump, ele não muda, ele tem essa, digamos, atitude, essa forma de ser que ele quer ser o comandante geral, o líder geral do continente. É claro que ele vai ter, já está tendo problemas com essa situação por conta de algumas medidas tomadas, inclusive em relação ao Brasil, que ele considera aí com algumas dúvidas sobre a não aliança, porque está um governo de esquerda e ele defende um governo de direita, como ele é de direita. Então, isso complica uma relação geopolítica de soberania dos dois lados, de tudo mais. Então, Trump vai continuar fazendo essas, digamos, declarações para demonstrar o seu o poderio dos Estados Unidos, porque hoje há um debate grande sobre o poderio de outras nações, como a China, por exemplo, a própria Rússia, num embate, digamos, geopolítico que não pode deixar para trás. Mas são muitos equívocos que estão sendo cometidos pelos Estados Unidos em relação a essa supremacia norte-americana ao continente. Lembro dos tempos de política estudantil que a gente fazia exatamente quando vinha a Aliança para o Progresso, toda aquela ação que os americanos fizeram no Brasil e que depois houve uma reação go home, para os gringos go home. Então, nós aqui temos essa convivência com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Não podemos ignorar esse aspecto do pragmatismo do relacionamento. Estamos discutindo, agora felizmente a OMC abriu o debate sobre tarifaço. A China se aliou ao Brasil no debate dessa questão. Então estamos, acho que no caminho certo, buscar o foro adequado para discutir questões que são de interesse bilateral ou multilateral no caso da tarifa, que não foi apenas o Brasil alcançado pelo tarifaço, mas também outras nações, inclusive a própria União Europeia. Então, acho que fica por conta eu diria, do discurso dos Estados Unidos, porque uma coisa é o que ele deseja e a outra coisa é a realidade. Cardoso, o vídeo dos Estados Unidos sobre o domínio nas Américas mira o Brasil? Claro, mira o Brasil e todos aqueles países que afirmarem sua soberania perante aqueles que querem ser imperiais. Agora, eu fico imaginando o que será que leva a esse tipo de postura do governo Trump? É falta de leitura da história ou arrogância que embota o cérebro? Talvez as duas coisas. Não há império que na história não tenha caído, que não tenha sido questionado. Os persas foram derrotados, Alexandre o Grande os destruiu. O Império Romano caiu no século V depois de Cristo, depois da invasão dos bárbaros. Napoleão Bonaparte caiu, foi exilado, voltou, até que foi derrotado pela Inglaterra. A Inglaterra também tinha vocação imperial e ruiu o seu império. Isso é de uma obviedade total. Ou seja, é um misto de leitura da história com arrogância extremista que caracteriza o governo Donald Trump. Eles se acham, eles querem impor, violentar soberanias dos países. E o que é mais incrível, Ana e Débora, é que tem gente que no Brasil defende isto. Eu insisto muito que leva a bandeira dos Estados Unidos para comemorar o Dia da Independência do Brasil. Não é possível isto. Não é assim, é inacreditável que pessoas que se dizem patriotas rasguem o conceito de pátria para dizer que os Estados Unidos têm que mandar em nós outros.
É inacreditável esse tipo de coisa. Eu fico alarmado. É óbvio que os Estados Unidos quer, primeiro, ter uma relação com seus aliados políticos, porque eles serão subservientes a Donald Trump e ao império dos Estados Unidos. Ou será que Jair Bolsonaro não bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos? Ou será que seus filhos não chamam Donald Trump de chefe? Claro, enquanto que chefe no Brasil é quem o povo elege, é aquilo que a gente chama de soberania popular. Né? Então, esse tipo de situação, eu acho que cada vez mais aprofundar um desgaste dos Estados Unidos no mundo. As outras superpotências devem estar morrendo de rir desta arrogância, desta basófia, desta fala desatinada e das condutas do governo Trump. Porque é evidente que um país soberano, que não vai se submeter ao império, vai buscar outras formas de relação comercial, política, e os Estados Unidos vai minguar inexoravelmente. Claro, sempre haverá aqueles que abrem mão da sua soberania, como Milei, para bater continência aos Estados Unidos, que vão tomar atitudes intempestivas em relação a adversários ideológicos, quebrando os protocolos básicos de convivência entre nações. Isto é característico da subserviência, é característico daqueles que têm, talvez, no seu interior um complexo de vira-lata. Porque eu até admito que uma pessoa seja de extrema direita, mas ser submissa a quem está fora e quer mandar no seu país, violentando a sua soberania, isto eu não posso aceitar. Como brasileiro, como cidadão e como alguém que acha que os países devem ter independência, autonomia e respeitar a sua soberania. Ana Amélia, você concorda com Cardoso? Tem 30 segundos. Olha, Débora, esse é um tema muito complicado. Aliás, depois da operação que os Estados Unidos fez em relação à Venezuela, causou a ideia e a garantia de que ele poderia fazer isso com outras nações. As outras nações não são a Venezuela. E aí é diferente a situação, porque lá houve eu diria, uma cumplicidade do próprio governo, da vice-presidente, talvez, em relação ao episódio que levou o Maduro para a prisão nos Estados Unidos. Então, aqui não dá para comparar o Brasil com nenhum outro país da América Latina, a não ser com o Brasil mesmo. Não dá, Cardoso? 30 segundos. O exemplo da Venezuela mostra bem o que faz os Estados Unidos. Eles diziam que iam lutar pela democracia, deixaram lá a substituta de Maduro, que foi eleita com o mesmo voto de Maduro, em troca do petróleo, que era o que eles queriam. Assim age o império. E nós vamos aceitar isto? Que as pessoas venham dizer o que nós temos que fazer aqui dentro de nós? É triste isso, é muito triste. E insisto que me revolta ver brasileiros e brasileiras aplaudindo serem submetidas às botas de um império autoritário.